Você sabe quantos projetos sobre educação tramitam no Congresso Nacional e que podem mexer diretamente com a sua vida? Esse é o assunto de hoje no Papo de Professor com a professora Maria Cláudia. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom, Vivian. Professora, essa pesquisa foi realizada pelo movimento Todos pela Educação. O que a senhora pode falar para a gente sobre esses projetos? Bom, na verdade, eles fizeram um levantamento, de todos os projetos durante 10 anos, projetos que estão tramitando há 10 anos. Então, ao todo, eles levantaram 922 projetos, da mais diversa ordem, desde currículo, acho que foram 138, até vida funcional, salário, etc., que até foi menor. Mas o que os projetos tratam? Principalmente da inclusão de temas, de matérias, na escola. Então, por exemplo, leis de trânsito, envelhecimento, ética, cidadania, Libras, Esperanto, e é uma gama enorme de temas que eles estão propondo para incluir no currículo na escola. E na sua opinião, esses assuntos são pertinentes? Eles realmente são tratados dentro da escola? Olha, até eles deveriam, Por exemplo, a questão do envelhecimento tá dentro do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, os símbolos, da nação, bandeira, etc. A questão da cidadania, isso já está incluído, inclusive, nos temas transversais. Quando a gente estuda, por exemplo, o ECA, é obrigatório, estudar o ECA na escola, com os estudantes. Aí, a questão da cidadania ética, por exemplo, seria discutido por aí, E então o que eles na verdade estão propondo é uma sobreposição de disciplinas, o que mostra um grande desconhecimento e até um distanciamento, dos nossos legisladores com relação à escola pública, E por que esses assuntos não estão alinhados com as discussões da classe, do magistério paulista? Os professores, eles discutem esses temas, mas vamos dizer assim, embutido nas próprias disciplinas. Você vai trabalhar, por exemplo, um assunto como escravidão. É claro que você vai puxar a cidadania, Como era vista a cidadania naquela época, como hoje a gente vê a cidadania, entende a cidadania. Agora, o problema do professor, não é de todos, mas de uma grande parte, é realmente a falta de capacitação e até material pedagógico, Porque o professor, ele está numa escola, fez uma escola, muitas vezes, que também não abordou esse tipo de assunto, esses temas no seu dia a dia, lá no currículo. Aí ele vai para a escola e ele vai trabalhar sem esse apoio, vamos dizer, daquela formação inicial, e há muitos anos, o governo já não tem mais feito uma capacitação, formação continuada. E também o material didático pedagógico, a maioria das vezes, se restringe ao currículo, aquele currículo ainda focado praticamente no livro didático. Ou seja, muitas leis são aprovadas, mas na prática elas não funcionam. Exatamente. Na verdade, os professores, às vezes, nem têm conhecimento, que essas leis existem. Ou se eles conhecem, eles desconhecem o teor, e como não existe uma análise, não existe um preparo, às vezes ele também não entende por que aquela lei veio, Como é o caso de se trabalhar a cultura dos afrodescendentes e povos indígenas, no currículo de história, filosofia e artes, educação artística, Eles não têm essa discussão a respeito da questão étnico-racial no Brasil. E também tem a questão que esbarra no financiamento e até mesmo da vontade política, como a senhora já comentou, Com certeza, isso é fundamental, Porque o financiamento, eles aprovam mundos e fundos, mas não
o financiamento não cobre, na verdade, aquilo que precisaria ser coberto com essas modificações, com essas alterações, como a própria formação continuada ou os livros, né, didáticos, paradidáticos, né, e mesmo na escola, ambientes próprios para se discutir, né, para os alunos se reunirem, né, por exemplo, horário para o professor debater e analisar essas questões. E também existe a resistência do professor que às vezes não quer trabalhar aquele tipo de tema dentro da sala de aula? Existe sim, e essa resistência ela varia atualmente, ela tem inclusive às vezes fundo religioso, né? Muitos professores não se negam, não querem abordar determinados assuntos por questões religiosas, né? Outros por questões ideológicas mesmo, cidadania, isso daí é coisa de comunista, né? Então não quer falar a respeito não quer discutir isso com os alunos, né? E por outro lado, como eu já disse, é a questão mesmo, que eu acho que até o que pesa mais, é do desconhecimento, porque isto não foi abordado na formação inicial e também não existiu uma formação continuada para o estudo desses temas. Eles poderiam ser abordados já no planejamento, né, professora? Com certeza. Atualmente, eu acho que eu começaria o planejamento pela discussão destes grandes temas, porque eles estão presentes na escola e eles tumultuam, inclusive, o dia a dia da escola. Seria muito saudável, muito bom para a escola se os professores, né, se todos os profissionais da educação, né, não só os professores, a todos aqueles que trabalham na escola e também representantes de alunos, etc., né, fizessem essa discussão, né, e analisassem, inclusive, essas leis. Por que elas estão aí, a quem elas interessam, né, como elas vão impactar na escola. Seria uma coisa muito boa. Professora, no total são 922 projetos. Dentre todos esses, a senhora pode citar um dos projetos que a senhora discorda totalmente? Posso sim, porque nem falei aqui, viu? Mas é o da Escola Sem Partido, né? Ele é um projeto que está aí entre esses 922, que é um absurdo, até contraditório com a própria proposição dos deputados, quando pedem a discussão de cidadania, ética, moral, né? Envelhecimento, que se presume que vai ser discutido sob o viés do Estatuto do Idoso. Então, então não existe isso, né? Você não consegue retirar as questões ideológicas de tudo que você trabalha na escola, desses assuntos, né? O que o professor faz, né, e está certo ele fazer, é se distanciar do viés partidário. Aí ele realmente não tem razão de ser isso numa escola, né, que é laica, uma escola que permite que se aborde várias concepções de educação e se admita outros tipos de pensamento. Ok, professora. Por enquanto é isso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada você, Vivian. E você pode mandar sua sugestão de tema para o e-mail formação@cpp.org.br. Se você curtiu essas informações, dê um like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal para ter acesso aos demais conteúdos e associe-se ao CPP. Até o próximo programa.